Durante essa última semana, explodiu na internet o vídeo de uma mãe gravando uma filha que ia para uma cirurgia, mas foi interrompida antes de entrar no bloco, porque chegou um paciente que supostamente era um ladrão e foi baleado e precisou ser atendido na frente da paciente. O que é que eu acho desse vídeo? Qual a minha opinião sobre isso? Eu sou estudante de medicina, estou no terceiro ano, ou seja, na metade do curso, e vou explicar para vocês mais ou menos como funciona a escolha médica nessas horas. Eu tô vendo muita gente falando muita besteira quanto a isso, julgando muitos médicos, e vou explicar mais ou menos por que os médicos tomaram essa conduta, e também se eu concordo, discordo, se tá certo, tá errado, e qual a minha visão sobre isso tudo. Já vou também deixar minha visão política durante esse vídeo, mas não vou deixar ela interferir na minha decisão e na minha visão sobre esse caso. Já vou dizer que elas são bem diferentes, tá? Mas antes de tudo, vamos ver o vídeo e depois eu vou dar minha opinião. Vamos lá, aqui tá o vídeo, vamos dar o play. Vou deixar rolar o vídeo para vocês verem o que tá acontecendo, provavelmente vocês já viram, mas depois disso eu vou dar minha opinião. Vamos lá. Que tava na fila da sala de cirurgia e foi tirada porque deram prioridade para um bandido que tava assaltando. É isso. Minha filha tá aqui com o peito vazando, ó, com o filho de 7 meses, tá com 5 dias aqui aguardando cirurgia do joelho. Calma, você não vai. Aí vem uma pessoa que tava assaltando, tem prioridade com a minha filha, que tem filho, que tava trabalhando. Ela tava trabalhando, ela não tava roubando que nem ele, não. Não tô dizendo que ele não tem que ser atendido, não. Mas olha o que acontece com gente de bem nesse mundo. O que acontece? Um segundo, você tá vendo esse vídeo? Meu objetivo nesse canal é ser seu irmão mais velho. Qualquer vídeo que eu falar aqui, provavelmente eu vou me arrepender daqui a 2 anos, porque eu sou uma pessoa nova e a gente tem que aprender com nossos erros e com o passar do tempo. Se tá gostando desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. É um canal pequeno, então preciso da ajuda de vocês. Vamos lá. A gente viu o vídeo e antes de tudo, antes de soltar minha opinião e tudo mais, eu tenho que deixar claro para vocês, eu acho muito mais justo eu deixar claro para vocês minha posição política e minha visão de mundo do que apenas dar opinião. Eu acho muito melhor e muito mais justo eu deixar isso claro primeiro, mas vocês vão ver que minha visão de mundo não vai afetar nesse julgamento desse caso, porque vai muito além do que todo mundo tá falando. Estão crucificando os médicos e tudo mais, mas nessa visão estão falando muita besteira. Antes de tudo, eu sou como a maioria das pessoas sãs assim do mundo que eu vejo, que quer ver o bandido se fuder mesmo. Que pra mim bandido não tem vez de nada. Eu também concordo com isso. Pra mim bandido não tem que ter vaga em nada, tem que se lascar sim. Mas, nesse caso específico, o médico agiu da forma certa. E por quê? Vamos lá. Eu vou explicar algumas coisas pra vocês que muita gente não tá falando por não ter noção nenhuma do meio de medicina e por isso tá falando muita abobrinha, muita besteira por aí. Existe uma coisa na medicina que a gente tem e tem que seguir desde o começo, desde a faculdade até a formatura, e durante a formatura faz esse juramento. É o juramento de Hipócrates. O que é que tem nesse juramento de Hipócrates? Nada mais é do que algumas condutas que a gente tem que seguir desde o começo. E dessas condutas, tem algumas das seguintes que eu vou trazer para vocês. Nele, existem alguns princípios. Um dos princípios que a gente aprende já no começo da faculdade é a de beneficência e não maleficência. O que é isso? Basicamente, beneficência, fazer o bem, e não maleficência, não fazer o mal, não causar o dano ao paciente. Isso a gente aprende desde o começo e aprende também que a saúde é universal, principalmente aqui no Brasil, que tem um sistema único de saúde, que é basicamente para trazer a saúde universal para todo mundo. Então, já nesse caso, a gente não poderia julgar a pessoa por ele ser um bandido, ser alguma coisa, e não dar o tratamento para ele, porque a gente estaria, no caso, agindo contra o princípio de não maleficência e também o da beneficência. Outras coisas trazidas do juramento de Hipócrates. Aplicarei os regimes para o bem dos doentes, segundo o meu saber e minha razão. Nunca causar dano ou mal a alguém. Isso também entra no beneficência e não maleficência. Outra coisa, guardarei respeito absoluto pela vida humana, mesmo sob ameaça, e não utilizarei meus conhecimentos médicos para contrários às leis da humanidade. É vedado ao médico recusar assistência médica em casos de urgência ou emergência, artigo 7º do CFM 2018. É vedado ao médico discriminar o ser humano de qualquer forma ou sob qualquer pretexto, artigo 23 do Código de Ética Médica pelo CFM 2018. Então vamos lá. Como eu disse, eu não quero ver benefício de nenhum ladrão. Eu nunca fui de defender nenhuma lei que fosse a favor de ladrão, de bandido e de qualquer criminoso que fosse. Mas tem o seguinte, a gente é médico e nessa hora o ladrão não é um ladrão, o ladrão é um paciente e a gente tem que agir como paciente como qualquer outro. Nossa função como médico não é julgar se ele está certo, se está errado, o que ele fez ou o que deixou de fazer. Não. O que é que aconteceu nesse caso? Supostamente, a mulher que ia fazer a cirurgia
A filha da mulher que estava gravando não tinha uma cirurgia de urgência. Essa cirurgia não ia causar a vida ou a morte dela nesse instante. Diferente do paciente que estava baleado. Se ele não fosse operado naquele momento, ele morreria. Sim. Então a gente tem dois casos. Um caso extremamente grave, que vai ser definidor de vida ou morte do paciente, e um caso que não ia definir a vida ou a morte da paciente, mesmo gerando desconforto. Esse caso é menos grave que este caso. Por isso, ele precisou ser operado primeiro. Ah, Breno, eu não concordo com isso. Não é justo uma pessoa que fez o bem, uma mulher que é mãe, trabalhadora, ter tirado sua vaga para dar vaga para um ladrão. Eu não posso dizer se eu concordo ou discordo disso, mas é o que a gente tem que fazer como médico. Nossa função não é julgar, nossa função é atender e causar beneficência para o nosso paciente. Então, antes de ficar falando abobrinha na internet, ficar falando que os médicos estão dominados pela cultura woke, que os médicos estão querendo só ajudar bandido, para e pensa o seguinte: a gente trabalha como qualquer outro trabalha, e se a gente não fizer isso, se a gente não for a favor da conduta que a gente jurou no começo, desde a graduação, a gente vai perder nosso CRM, a gente vai parar de atender qualquer paciente, seja sua mãe, seu pai, um bandido ou um estuprador. A gente não pode escolher o paciente, a gente tem que seguir um código de conduta, a gente tem que seguir realmente o que foi proposto pra gente desde a faculdade e o juramento que a gente faz desde o começo da graduação. Nosso dever não é julgar cada um, é atender e salvar vidas. Não temos que ficar julgando cada pessoa ou cada paciente, a gente tem que atender e salvar. Eu fui bem claro para vocês quanto à minha posição política, mas também deixei claro que a gente tem dever como médico, como estudante de medicina. A gente não tem o poder de julgar, a gente tem o poder de salvar vidas e atender pacientes. Então, nesse caso, realmente o médico agiu certo. Não estou falando como código de éticas de sociedade, mas como código de ética médica. Ele realmente agiu certo porque a gente tem que atender primeiro os mais graves. É até por isso que você vê os quadros de gravidade nos hospitais e tudo mais, porque a gente tem que primeiro dar atenção a quem é mais grave, principalmente no Sistema Único de Saúde, que tem muitos pacientes, muito mais do que qualquer médico pode atender.